E se um demônio dos mais altos da hierarquia infernal decidisse escrever cartas a um diabo aprendiz, ensinando a arte de tentar os seres humanos? Como seriam essas cartas? É isso que C.S. Lewis imagina neste livro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês já devem ter descoberto, eu quero conversar com vocês sobre este livro aqui. O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou também o Cartas do Inferno, numa antiga edição da ABU. Eu tenho aqui duas edições desse livro, uma mais antiga, da Martins Fontes, com o mesmo título, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e a outra mais atual, da Thomas Nelson Brasil, que também tem o mesmo título, e que tem uma edição belíssima, com capa dura, muito bonita. A editora ABU havia lançado, muito tempo atrás, um livro, esse livro, com o nome Cartas do Inferno. E há uma diferença importante aqui, que eu sinto muita falta nessas duas edições. Na edição da editora ABU, havia uma introdução escrita por Lewis, explicando detalhes sobre o seu livro. Então ele fala sobre a questão da crença no demônio, ele fala sobre o que ele espera do livro, ou como o livro foi recepcionado, enfim. São detalhes importantes que eu sinto falta aqui nessa leitura. Mas certamente você conseguirá encontrar essa sessão da BU em algum sebo ou talvez na internet, acho que vale a pena procurar. Bom, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é certamente um dos livros mais populares do Lewis. Talvez um pouco menos conhecido do que As Crônicas de Nárnia, mas ainda assim fez um grande sucesso quando foi publicado em 1942. Para situarmos esse cenário de escrita, vale lembrar que em 1942 é o momento em que o mundo vive a Segunda Guerra Mundial e as forças aliadas começam a invadir a Europa, começam a conquistar algumas vitórias muito importantes que vão acabar determinando o fim da guerra com a vitória dos aliados. Esse cenário não aparece muito aqui no livro, na verdade aparece apenas como bastidores. Há uma das cartas, por exemplo, que o demônio, esse demônio maior, está escrevendo para o seu sobrinho, ensinando a arte de tentar os cristãos, e numa das cartas ele menciona as guerras. Mas não é interesse do próprio demônio falar sobre esse assunto, ele até deixa de lado. Então permanece um pano de fundo apenas. Da mesma forma que acontece com as Crônicas de Nárnia. Lá no livro nós temos a guerra apenas como uma justificativa que leva as crianças até a casa do professor Kirk, onde as histórias começam. Mas retornando aqui para o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro foi escrito em capítulos e, como eu disse, apresenta as cartas de um demônio chamado Screwtape, no original em inglês, que recebeu traduções diferentes. Na editora Martins Fontes, recebeu o nome de Fitafuso. Na editora Thomas Nelson, recebeu o nome de Maldanado. Esses nomes, na verdade, não conseguem traduzir com inteireza o que Screwtape poderia significar. É uma palavra realmente que não dá para ser traduzida. Então, como é difícil traduzir esse nome, ficou Fitafuso ou Maldanado. De igual forma, o demônio para qual ele escreve, que é o seu sobrinho, recebe o nome no original em inglês de Wormwood, que significa basicamente absinto. Mas ele também recebeu outras traduções, como cupim, na versão da ABU, diferente, portanto, das traduções da Thomas Nelson Brasil, que chama de vermelindo, e da editora Martins Fontes, que chama de vermebil. Mas, nomes à parte, o que importa aqui é o conteúdo das cartas. E do que tratam essas cartas? As cartas são escritas por Maldanado, ou por Fitafuso, ao seu sobrinho, um tentador aprendiz, ensinando a conquistar as almas humanas. O livro, aliás, é escrito com muita ironia, com uma sagacidade profunda. Então as cartas vão acompanhando um processo de conversão à fé cristã do chamado paciente. Esse é o linguajar que os demônios utilizam para se referir aos seres humanos. E aí vão tentar avaliar os processos de conversão desse personagem, desse paciente, e de alguma maneira tentar destruir a sua fé, ou então transtorná-la ou modificá-la para alguma coisa ineficaz ou mesmo perversa. Esse livro é muito rico em informações, muito rico em descrições teológicas. O Lewis consegue fazer aqui algo que ele faz normalmente nas suas obras de ficção. Ele vai além na sua teologia do que ele vai em obras não ficcionais. Então, por exemplo, afirmações que ele faz no Cristianismo Puro e Simples, ou nos Quatro Amores, ou no Problema do Sofrimento, nesse livro, assim como outros de ficção, ele leva até além essas questões, ele formula mais argumentações, muito mais criativas até, talvez em função do próprio uso dessa metodologia de literatura ficcional. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido, vale a pena ser meditado e vale a pena ser conhecido.
Mas eu queria destacar aqui alguns elementos desse livro para chamar a atenção para ele e para motivar você à leitura. Então, eu vou falar aqui algumas questões, não vou dar spoilers muito grandes do livro, fique tranquilo, mas é importante que você saiba algumas questões para que possa também se motivar a ler essa obra que vale muito a pena. A primeira questão é: como são os demônios que o Lewis apresenta no livro? No texto, Lewis apresenta esses demônios, tanto o Fitafuso, que escreve as cartas, como o próprio Vermelindo, que recebe, como demônios ávidos por consumir os outros, sejam esses outros os seres humanos ou os próprios demônios. Há uma fome voraz que domina esses demônios, que os fazem lutar uns contra os outros e viver uma sociedade extremamente paranoica, extremamente violenta. Sobre esse assunto, na introdução do livro, que não está presente nessas edições que eu falei agora há pouco, o Lewis diz o seguinte: Milton seria o poeta, John Milton, Milton diz que o diabo maldito com o diabo maldito mantém sólida concordância. Tudo bem, mas como? Certamente não é pelos laços de amizade ou fraternidade verdadeiros, pois qualquer ser que possa amar ainda não é um diabo. Mais uma vez, creio que o simbolismo que usei parece útil, pois me permitiu, por comparações terrenas, fazer uma boa ideia de outra sociedade que só se mantém por causa do medo e da ambição. Superficialmente, as maneiras são normalmente delicadas, pois um tratamento rude para com seu superior seria suicídio. E quando o superior falasse com o subordinado, se o fizesse com rispidez ou rudeza, isso faria com que os mesmos subordinados ficassem prevenidos antes que o chefe estivesse pronto para dar a facada nas costas. Com efeito, cobra come cobra. É o princípio de toda organização infernal. Todos desejam o descrédito, a derrota e a ruína de todos os outros. Isso se revela muito claramente na forma como o próprio tio do Vermelindo se dirige a ele em certos momentos. Há algumas questões que acontecem na história, que eu não vou mencionar aqui, mas que esse diabo que está ensinando lá o seu sobrinho a tentar os cristãos, ele fica muito irritado. E ao mesmo tempo que ele está irritado, ele está descrevendo o seu apetite, a sua voracidade, a sua vontade de devorar o próprio sobrinho. E isso nos leva à segunda afirmação sobre esse livro que eu acho importante. A ideia do inferno é destruir a pessoalidade, construindo um mundo impessoal, onde a identidade não mais existe. O que eu quero dizer com isso? Bom, acho que o próprio Fitafuso pode explicar essa questão melhor do que ninguém em relação a essa temática. Ele diz numa carta o seguinte: ele, que seria Deus, realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cuja vida, em escala menor, será qualitativamente como a dele. Nós, os demônios, queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, Deus, quer servos, que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los. Somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Nosso objetivo nessa guerra é um mundo no qual o nosso Pai nas profundezas possa absorver todos os outros seres nele mesmo. O inimigo quer um mundo repleto de seres unidos a ele e ainda assim distintos. Então perceba aqui qual é a perspectiva. Na perspectiva do diabo, do inferno, a lógica é a destruição do outro, a destruição da alteridade, da própria identidade do outro, em nome da absorção no único estado de coisas. Então, nessa situação, os seres humanos deixam de ser humanos, eles se desumanizam, se tornam massa de manobra. Literalmente, como o termo diz aqui, gado, que não pensa por si só, que é alienado e que pode ser controlado e consumido ao bel prazer desses demônios. Já na perspectiva divina, é o contrário. Na perspectiva divina, quanto mais próximos de Deus, mais nós mesmos nós somos. Ou seja, a presença de Deus em nós não tira de nós a nossa pessoalidade, ao contrário, afirma a nossa identidade. Isso é um dado importantíssimo do ponto de vista da antropologia teológica. Ou seja, para o cristianismo, para a fé cristã, para a lógica do próprio texto bíblico, nesse sentido, a presença de Deus humaniza o ser. A presença de Deus quer nos humanizar, quer nos fazer humanos. E vale aqui lembrar o seguinte: nós somos humanos do ponto de vista biológico, quando nascemos. Mas nós nos tornamos humanos à medida em que crescemos
e nos relacionamos com as pessoas, com o mundo ao nosso redor. Então, processos que desumanizam a gente retiram a gente da nossa vocação, que é ser humano. Por outro lado, processos que nos humanizam vão nos colocando mais e mais próximos desse projeto ao qual o próprio Deus deseja que a gente esteja. Ouça mais uma vez o que Lewis também diz na introdução do livro. Não havendo corpos, o espírito mais forte pode realmente absorver o mais fraco, deleitando-se assim de modo permanente na individualidade destruída do mais fraco. E por isso, suponho eu, que os diabos desejam conquistar espíritos humanos, bem como os espíritos uns dos outros. Também é por isso que Satanás anseia por todos os membros do seu exército e por todos que nascem de Eva, e mesmo, ainda que pretensiosamente, pelos exércitos do céu. O sonho que ele acalenta é o do dia em que tudo esteja em seu interior, de modo que qualquer um que disser eu, só possa dizer através dele. Poderíamos compará-lo à aranha inchada, em contraposição à bondade infinita, segundo a qual Deus torna homens em servos e estes servos em filhos, de modo a serem no final reunidos a ele, não como almas absorvidas, mas como indivíduos aprimorados, desfrutadores de todo o deleite e prazer que a presença de Deus proporciona. Em síntese, Deus se compraz em pedir ao homem sua individualidade, mas tão logo o homem a cede, o maior prazer de Deus é devolvê-la aprimorada. Deus bate a porta, ao passo que o diabo a arromba. O Espírito Santo enche, os diabos possuem. Então aqui uma diferença importante que o livro apresenta nessa relação entre demônios, seres humanos e regiões celestes. Aliás, no final do livro, e agora sim nós podemos falar também dessas edições aqui, há um capítulo chamado Maldanado ou Fitafuso oferece um brinde. A reunião é um encontro anual de tentadores no inferno, e aí chega o momento do brinde, né, de fazer um brinde, e Maldanado ou Fitafuso ele faz o seu discurso. E nesse discurso, ele mais uma vez apresenta com clareza essa perspectiva de querer absorver pessoas, absorver almas, de tal maneira que não haja mais seres humanos, mas haja sim coisas absorvidas neles mesmos. Como ele afirma no seu discurso, o verdadeiro objetivo é a destruição dos indivíduos. Mas, por outro lado, o livro também reconhece a questão oposta, a contraposição, que vem do próprio Deus. Numa das cartas que o Maldanado ou Fitafuso escreve, ele diz o seguinte: o inimigo, e aqui se referindo a Deus, também quer que os homens se afastem de si mesmos, mas de modo diferente. Lembre-se sempre que ele realmente gosta desses vermezinhos e que dá um valor absurdo para a individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato deles perderem a si mesmos, ele apenas se refere ao abandono da vontade própria. Uma vez alcançado esse abandono, ele lhes devolve toda a sua personalidade e gaba-se, desconfio que o faça sinceramente, o fato de que, quando eles pertencerem totalmente a ele, serão mais eles mesmos do que nunca. O terceiro ponto importante do livro é que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre a imagem de Deus que nós construímos e sobre a qual baseamos a nossa fé. Porque, afinal de contas, o livro vai tentando mostrar nos processos de tentação lá do paciente que esse paciente pode até crer em Deus, pode ter a sua atividade religiosa sendo praticada, mas depende de qual Deus, dependendo de qual atividade religiosa. Ou seja, na leitura do livro, na leitura dos próprios demônios, dependendo da religião que é praticada e da própria imagem de Deus que se crê, não tem problema algum crer em Deus. Num dos capítulos, por exemplo, quando o Maldanado está escrevendo sobre juntar o cristianismo com qualquer outra ideologia, ele diz o seguinte: é importante que a gente consiga fazer com que o cristão associe a sua fé sempre a uma outra perspectiva que supere a própria fé, no sentido de torná-lo alguém que vai ter preocupações que não são necessariamente as mais legítimas. Por exemplo, preocupações com rituais, preocupações com doutrinas corretas, com dogmas da igreja, que muitas vezes são utilizados como instrumentos de opressão e de destruição de vidas. Um religioso assim é aplaudido no inferno. Por isso que os fariseus, na época de Jesus, por exemplo, são considerados pelo próprio Jesus no Evangelho de João como filhos do diabo. Jesus fala claramente a eles: vocês são do diabo, porque vocês fazem a vontade do seu pai, que é mentiroso e assassino desde o início. E por quê? Porque em nome de Deus, diz lá Jesus, eles praticam atos de destruição, de morte, de violência e de assassinato.
os discípulos são avisados por Jesus. Vai chegar um momento em que os judeus religiosos, em nome de Deus, vão perseguir e matar vocês. Mesmo procedimento dos próprios discípulos de Jesus, por exemplo, que vão a caminho de Samaria, e aí Jesus é rejeitado na cidade, e os discípulos querem orar a Deus para que venha fogo do céu e consuma aquelas pessoas. Este personagem, é o ser religioso. E nesse sentido, Blaise Pascal estava certo quando disse que os seres humanos jamais fazem o mal com tanta vontade, com tanta alegria, quando fazem por razões religiosas. O pior e o mais perverso dos seres humanos, nesse sentido, é o religioso, porque ele faz o que faz em nome de Deus. E isso é um problema seríssimo que o livro denuncia. No livro, uma das práticas que o Maldonado utiliza para ensinar a arte de tentar, para o seu sobrinho, é fazer com que o paciente, o ser humano, se torne muito orgulhoso da própria espiritualidade. É uma coisa interessante. Ele diz assim: então o seu paciente, referindo-se ao cristão, está se tornando humilde. Muito bem. Você já tentou chamar a atenção dele para isso? Ou seja, fazê-lo orgulhoso da própria humildade? E se ele perceber que está acontecendo isso e se repreender, você já tentou chamar a atenção dele mais uma vez para que ele se sinta feliz e contente consigo mesmo, pelo fato de ter identificado esse orgulho nascente e aí ficar orgulhoso da sua própria percepção acerca de si mesmo? É um ciclo sem fim. É claro que o próprio Maldonado diz, só não exagera isso, porque senão ele vai olhar para você e vai rir, e nós detestamos o riso. Por outro lado, ele também orienta no livro a exagerar o prazer para distorcê-lo. E a lógica é muito cristalina. O prazer é de Deus. Deus criou o prazer. O prazer não é uma coisa ruim, o prazer é uma coisa boa. O que eles propõem no livro, na sua arte de, como disse, desumanizar as pessoas, é fazer com que esse prazer aconteça de forma que agrida o outro, de forma que gere mal, que gere perversão. Como ele diz no livro, a fórmula, portanto, resume-se a uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. E aí, claro, vale aqui voltar para a questão da imagem de Deus. Porque se nós tivermos em mente um Deus que estraga prazeres, um Deus que é o olhar vigilante da medusa que petrifica as pessoas, ou o olhar de Sauron, para fazer uma outra referência nerd aqui, aquele olhar que nunca pisca, se a gente tiver essa imagem de Deus em mente, dificilmente poderemos viver uma vida com prazer, porque nós nos sentiremos culpados diante dessa divindade tão vigilante e tão autoritária que a gente criou na nossa cabeça. Mas Deus não é assim, pelo menos não o Deus que Jesus apresenta. Para Deus, apresentado por Jesus, a alegria humana é um prazer dele mesmo. Ele se satisfaz com a nossa alegria, ele se satisfaz com a nossa realização. Deus não é um estraga-prazeres, mas é um amigo na caminhada, é um companheiro na jornada. E por fim, gente, para não esgotar o assunto aqui, também não tornar o vídeo muito longo, eu queria falar de uma das questões que são abordadas no livro, que é a percepção de se sentir abandonado por Deus. Esse tema é apresentado de forma muito interessante. Há um momento em que o Maldonado, o tio, escrevendo, respondendo a uma questão que o sobrinho tinha levantado, diz assim: você se acha então, você está feliz porque aparentemente a fé do seu paciente está desaparecendo. Você nunca ouviu falar da lei da ondulação, diz ele. E ele explica o que é. É aquele momento em que Deus, por alguma razão, se afasta, ou pelo menos aparentemente se afasta um pouco, deixando que o ser humano caminhe pelas próprias pernas. E isso faz com que a pessoa se sinta realmente desamparada. Ela olha em volta, não percebe a presença de Deus e se pergunta por que foi abandonado. Mas o Maldonado diz o seguinte: nunca a nossa causa corre tanto perigo como quando um humano que não deseja mais, mas ainda assim intenciona fazer a vontade do nosso inimigo, perscruta o universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro e pergunta por que foi abandonado e ainda obedece. Isso é bem interessante, porque revela um dado que a própria tradição cristã desenvolve, que é o dado da fé. A fé não é uma moeda para comprar as bênçãos de Deus ou para levar Deus a fazer algo que ele estaria relutante em fazer. A fé significa confiança. Confiança que surge mesmo em períodos de dificuldade, de crise e de se sentir-se abandonado.
A noite escura da alma, que o Lewis, inclusive, toma emprestado esse termo lá de São João da Cruz, que são os místicos cristãos que descreveram esse termo, que é aquela noite, né, aquela sensação de total abandono, de sentir-se realmente perdido no mundo. Essa noite acontece em maior ou menor grau para todas as pessoas. Manter-se de alguma maneira confiando de que Deus é o Deus que ele revelou ser. Por fim, gente, esse livro é muito bom. O final do livro, então, é sensacional. Eu não vou falar aqui, pode ficar tranquilo, mas o final tem uma das questões muito memoráveis da própria teologia de Lewis. Lewis não era teólogo, Lewis era escritor, era filósofo e era também professor de literatura renascentista medieval. Mas ele, pensando como cristão, conseguiu estabelecer algumas questões muito importantes sobre a eternidade, sobre a relação com Deus, sobre a parousia, sobre a esperança da plenitude do reino de Deus. E isso transparece também nesse livro. Então, a gente tem um vislumbre disso lá no final da sua narrativa. Um vislumbre, aliás, que Lewis já tinha mencionado em outra das suas obras, num sermão que ele prega chamado O Peso da Glória, que a gente vai conversar mais para frente aqui no canal. E essa temática toda é aqui desenvolvida em forma de ficção. Então, enfim, fica aqui mais uma vez a indicação. Leia o livro Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Você vai gostar bastante. Ele é muito enriquecedor e muito gostoso de ler. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até lá.